eu vou começar com o reverendo Cláudio. Eu creio, reverendo, temos aqui 4, mas eu vou escolher entre elas uma específica, né? Muito baseado no que você disse, né? A cosmovisão cristã nos explica o mundo como belo, mas não totalmente. Explique isso para a gente, reverendo. É o efeito da queda. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, eles continuam manifestando após a queda. Isso foi dito após a queda, né? Uhum. Nos foi revelado após a queda. Mas há também as marcas da queda. E é isso que acontece na natureza, como eu disse, a violência, aí os tsunamis, os terremotos, os vírus que estão por aí, né? Aviões que caem matando 400 pessoas, números sempre lamentáveis, não é? A violência entre os animais, imagine que os machos predadores matam filhotes para a fêmea entrar no cio e ele ter a sua própria prole. E outras coisas terríveis que acontecem na natureza, plantas que têm um sistema de armadilha para pegar insetos e se nutrem do componente dos insetos. Isso é terrível, tudo terrível, não é? Plantas venenosas e tal. Muita coisa realmente mostrando os efeitos da queda. E, claro, se olhamos para o ser humano, criatura de Deus também, então aí o símbolo máximo, o efeito máximo da queda. A morte passou a todos nós pecamos. É assim que a gente entende. Olha para a natureza. Os crentes podem não olhar para a natureza e não ver a beleza da criação de Deus. Isso é indesculpável. Tem que olhar, tem que ver, tem que louvar, tem que subir em algum alto monte, não por achar que é Deus, é lá que Deus responde às orações, mas porque lá de lá você tem uma vista mais privilegiada e louvar o Senhor. E louvar olhando o que está à sua volta. Deus é belo e a sua criação espelha a sua beleza, porém desse modo limitado. Permite só pedir mais uma coisa, reverendo Cláudio? O senhor tem uma ilustração, eu gostaria que o público entendesse. Ela é muito interessante, sobre uma criança com Down, o síndrome, né, de Down, e uma Isso. capa de revista. Por favor, explique isso para a gente nesse É, contexto. esse exemplo é dado por Albert Mohler no seu livro Desaparecimento de Deus, e Uhum. ele diz que o cristão poderá ver mais beleza na face de uma criança com síndrome de Down. Eu acrescentaria um adulto com alguma doença degenerativa, ou um idoso, um velhinho bem enrugado, com a pele manchada. Mais beleza nisso do que num rosto de uma desses modelos aí que aparecem nas capas de revista. Eu poderia acrescentar no rosto de uma pessoa que teve a sua face esculpida por algum cirurgião plástico e com acabamento de alguém na área da maquiagem, efeitos, porém, que não são reais, não são verdadeiros. Aquilo é falso, aquilo é fake. Não é? Então, nós vemos o que há por trás de uma face como essas, não é? Porque nós vemos a beleza como algo mais profundo. O cristão pode olhar direito, a beleza não está sempre onde se imagina. Não é? Vamos prestar atenção. Muito grato, reverendo. Obrigado, obrigado. Parcival, por favor, nos ajude aqui um pouquinho. Nós podemos falar de uma estética num campo antropológico e que tem uma ligação específica com a estética cristã? Difícil resposta, porque relativa também, né? Eu acho que cada momento da história cristã construiu a sua estética, bela ou não, no sentido agora musical especificamente, né? Veja o que acontece no século VI,
Gregório Magno, que foi bispo de Roma de 580, 0580, né, até 611, por aí, ele estava muito preocupado com a identidade litúrgica do rebanho ocidental, né? E o Gregório Magno, então, dentre outras coisas, foi em busca de um tipo de música que fosse diferente do que estava lá, que tivesse uma ligação com o sagrado, na opinião daquela época, e nasce por isso o canto gregoriano, né? Que foi uma eficientíssima música, que tem uma estética extremamente elaborada, muito complexa, e que cumpria perfeitamente o seu papel para aquilo que se desejava. Era uma música que criava um ambiente religioso, uma música que se chama de impressão, tecnicamente. Lutero, 1000 anos depois, diz assim, peraí, música é outra coisa. Primeiro, quem cantava a música gregoriana era o clero, né? E ela era cantada em latim. E não tinha importância que ela era cantada em latim, porque ela cumpria o seu papel sendo cantada em latim em qualquer lugar do mundo. Ela era cantada em latim em Roma, mas era cantada na Alemanha, em latim, e na França, e na Holanda, em todos os lugares, né? Não precisava, não pretendia ser entendida para valer. Eu acho que esse é um conceito que é difícil de nós todos, talvez, protestantes, e evangélicos e calvinistas, entendermos que dentro da missa existe um mistério que é difícil para nós entendermos. As palavras que são expressas do altar têm valor per si, de si e sozinho. Por isso, a gente, quando tem um conhecido católico, diz assim, eu preciso ir para a igreja, preciso ir para a missa, porque eu preciso participar de uma missa, porque faz bem para mim e tal. Mesmo que ele durma lá atrás, a gente não entende isso, porque ele acredita, como rito católico, que aquelas palavras que são proferidas lá da frente têm poder em si, e elas perpassam todo mundo que está lá. E ajuda, por isso, o que está sendo dito não interessa, porque Deus está entendendo. Ou porque o culto foi feito assim, a pessoa não passa pelo entendimento individual. As palavras têm poder de si. Todos os textos que são pronunciados, na verdade, né? Então, a música que se canta também numa língua que não é entendida, fora de Roma, não precisa ser entendida, porque ela cumpre o seu papel, ela tem um papel semelhante ao incenso que é colocado para ficar aquela nuvem lá, para criar esse ambiente incrível, né? É cantada pelo clero, as pessoas não cantam o gregoriano. Lutero diz, peraí, música é outro negócio. Quem tem que cantar? As pessoas. O que é o conteúdo? Teologia, doutrina e Bíblia, né? Não se cantava só texto bíblico. Calvino, sim, só texto bíblico. Lutero, doutrina. Lutero ensinava, né? Daí vem aquela falsa informação que roda muitas vezes, que Lutero foi no bar da esquina e trouxe a música popular para dentro da igreja. É uma bobagem monumental, né? Eu disse para os amigos conversando outro dia, quando você ouvir isso, levanta o braço e pede para o orador, diz assim, você pode me dar um exemplo? Mostra uma das que eram no bar, e o texto, e o que Lutero mudou. Vai ser bom essa pergunta, porque eu até conheço uma, mas que não era do bar, era para uma cerimônia fúnebre. Mas o que interessa é o que Lutero popularizou o canto congregacional. O que ele fez? Ele tirou do clero e pôs para o laico, para o leigo, para o povo. É isso que é popularizar o canto congregacional. Não o contrário, não trazer a música popular para cá, é levar a música daqui para lá. O sujeito cantava na sua língua, as crianças cantavam, as mulheres, não só o clero. Quando acabava o culto, todo mundo cantando e cantava em casa, no trabalho, etc, etc. Continuava aprendendo, né? Tem um texto do Rubem Alves, perdão aqui, né, da referência, o texto é bom. Ele falou uma coisa incrível uma vez. O protestante foi um fenômeno musical. As pessoas cantaram a reforma antes de entender a reforma. Verdade. Porque Lutero escreveu cerca de 64 hinos, e o seu cancioneiro tinha algumas centenas. Ele escreveu 64. Que é teologia pura, doutrina pura. Ele não canta abobrinha, sabe? Não canta florzinha de Jesus, nada disso. Ele canta doutrina com qualquer faixa etária. Isso é, as pessoas começaram a cantar e aí pegou fogo. Gente, eu não sei se você conhece a cidade que Lutero pregou a coisa na porta. É desse tamanho, tem 2 ruas hoje. Na época moravam 1.200 pessoas, incluindo os alunos que moravam na escola. Como é que um cara desse que prega na porta um texto em latim que ninguém sabia ler, espalha isso com tanta rapidez? É no meio de nada, Wittenberg, até hoje, né? A gente passa em campos de Cervades Centeio para chegar lá, né? Não é perto de nada, não é perto de nenhum grande centro, né? Na época, hoje está bom, em 5 horas a gente chega lá.
4 horas de Berlim. Mas, enfim, na época era uma semana de viagem, né? Quer dizer, como é que chegou no ouvido das pessoas? Porque boa parte do pensamento de Lutero está vertido nos hinos. Infelizmente, nós só conhecemos Castelo Forte, mas tem 64 hinos que Lutero escreveu, né? Com doutrina tremenda, tudo muito claro, tudo muito pão, queijo, né? E com uma forma belíssima também. E Lutero dizia uma coisa impressionante, quando ele achava que tinha uma coisa que se concluía que era muito bom, e isso aconteceu, ele teve amizade com muitos compositores católicos, ele era muito bom compositor, né? E alguns compositores que não se reformaram, né, católicos, era amigo, falou, manda uma cópia da sua partitura para mim, gostei muito. Tudo que é bom, o que é bom não deve só ficar para Satanás, a gente tem que aproveitá-la também, né? E eu quero dizer isso muitas vezes. Pois bem, o que eu quero dizer com tudo isso é que aquela estética não servia mais, porque mudou-se a concepção da função, do papel da música do povo, né? Aquilo não era ruim e ficou bom. Esse é um ponto importante. Quando eu falo, e falo muito onde tem católicos também, eu falo muito para dizer isso, né? Eu não falo, o gregoriano era uma droga e agora veio uma música melhor que tudo. Não, o gregoriano cumpria perfeitamente seu papel para que ele nasceu. Ele era melhor do que a música do século V, né? O século VI criou uma música genial para o milênio que veio depois, né? Uma estética e uma necessidade, né? Que a estética nasce da necessidade. Quando era a mesma coisa. É outra música completamente diferente. Não mais gregoriano, não mais canto-chão, agora é rítmico, etc, etc. Mas ela tem uma nova finalidade, né? E Lutero diz uma coisa genial que esbarramos aqui. Eu tenho dito para os meus alunos que eu acho que o problema não é só a música no culto, mas é o culto mesmo. A gente perdeu um pouquinho a relação com o culto. A gente não sabe muito bem o que é um culto, por causa, quem sabe, a influência da TV, né, o pentecostalismo, etc, etc. O fato é que o nosso culto é um espetáculo circense, às vezes, né? E a gente não sabe mesmo o que é culto. E a gente não sabe qual é o papel da música, porque a gente não sabe o que é culto, né? Quando a gente souber que as partes do culto levam o fiel a algum lugar e que a música é veículo para cada uma dessas partes, acabou o problema. Quer ver estragar tudo? É chamar a música de louvor. Louvor, música tal, né? Eu brinco sempre, vamos louvar a Deus com o hino Vamos Nós Trabalhar. Eu digo, não vai nem louvar e nem a Deus, porque Vamos Nós Trabalhar não é cantado para Deus. Você está falando para Deus, vamos nós trabalhar? Claro que não. Você está falando para o seu vizinho de banco. Essa música não é de louvor e não é cantado para Deus. É uma exortação. Tem música que é ora, eu creio, Senhor, na divina promessa. Uma linda canção brasileira, né? Um lindo texto, de conteúdo incrível. Eu creio, Senhor, na divina promessa, a vitória já tive na luta. Contudo, é muito certo que a gente tropeça por isso, Senhor. Quer dizer, Paulo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. É isso que diz aí. Isso é uma oração de confissão. Vamos louvar a Deus por eu creio, Senhor. Não vai louvar a Deus com certeza. Você vai orar a Deus, você vai pedir perdão a Deus. Quando nós voltarmos a entender que tem música para todo momento do culto, não é novidade. Os hinários de todas as denominações têm lá no fim os assuntos das partes do culto. Louvor, confissão, exortação, entrega, despedida, blá, blá, blá. Se a gente bota essa música referendando tudo o que está acontecendo, pronto, a música tem função no culto. Se a gente não faz isso, o Stênio falou uma coisa, o coro canta uma coisa, o sermão é outra, a comemoração outra, etc, etc. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí a gente reclama quando fala assim, fulano vai fazer uma apresentação, não pode falar apresentação. Claro que é. O que ele está cantando lá não teve nada a ver com nada, foi só uma apresentação. Deixa de ser uma apresentação quando o que a gente canta, ou fala, ou toca, ou ora, teve a ver com tudo que aconteceu antes. Quando o grupo de especial levanta e canta aquilo que foi dito como numa oração, ou aquilo que foi lido, e isso referendando, ou preparando aquilo que vai ser lido em seguida, ou referendando o que foi escrito, foi dito na mensagem, ou preparando o tema da mensagem, houve sinergia. E aí aconteceu um culto por suas partes, e a música teve seu papel. Música não é louvor. Okay. Né? Leitura pode ser de louvor. Louvar é falar bem de, bem dizer. Só isso. Né? Então, acho que por aí. Estética, serviço, ela se acomoda à necessidade e ela pode ser melhor ou pior. Essa é uma outra história, já falamos um pouco disso. Marcival, só mais uma parte nisso é aquilo que você diz, eu acho que volta e meia você fala isso, que muitas vezes você não precisa cantar o hino todo,
alguns desses hinos, você tem uma estrofe específica que tem tudo a ver e que muitas vezes ela está desconexa, né, com o sentido. Mas uma dela tem uma vai fazer o sentido. Isso. Quando nós entendermos que a música pode ter um tremendo papel de reforçar aquilo que foi dito ou que será dito, fazendo a gente gravar isso de uma forma indelével. Não é o tema de hoje, mas esse indelével é muito importante. A gente nunca esquece um texto que a gente aprende com música, mesmo que você pense que esqueceu. Cuidado com o que as crianças cantam. Então, volta. Quando a gente entende que a música tem um papel para cada momento de culto, e às vezes uma única estrofe serve para aquele momento, só cante ela, por favor. Senão, até chegar, as pessoas já não entenderam. Eu sempre dou um exemplo. Culto de terça, quarta-feira, o irmão da igreja pega o inário e vai lá para frente e faz xilepe, 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 vamos cantar o hino, xilepe, xilepe, ele está resolvendo agora. 232, ele vira a página e fala, é muito comprido. Ele pensou, vamos cantar a primeira, a segunda e a última. Ele não faz nem ideia o que é a segunda e a última, de sério, muito menos a que ele cortou. Agora, imagina a mesma cena, ele chega lá na frente e fala assim, vamos abrir o hino e tal, e vamos cantar a terceira estrofe. Ele sabe, ele está dizendo lá. E ele sabe que só ela serve ali. Não precisa o resto, porque ele quer referendar algo que vai ser dito ou que foi dito. Música é excelente para isso. E a gente sabe disso o tempo inteiro, mas só que não usa a música assim no nosso culto. Acaba sendo um espetáculo, um show que começa e acaba, e que não continua, e que não tem nada a ver com nada. Mas fazer o que eu estou propondo dá trabalho. Os alunos lá do JMC têm um perrengue comigo, né? De fazer um planejamento semestral, depois trimestral, bimensal e mensal, com sugestões. Não é? Estou vendo alguns alunos aqui que sabem o que eu estou falando. Dá trabalho, precisa de antecedência, para sentar juntos, é um trabalho em equipe. E custa. E hoje em dia a gente aperta o botão e as coisas acontecem rápido. Ninguém quer perder tempo. Ninguém quer aprender a tocar cravo, piano. Dá trabalho. Não é? Ninguém quer cantar no coro. Né? Dá trabalho. Pra caramba, ensaio, não sei quantas vezes por semana. E a gente, imagina. Então, tudo isso junto. Eu falei em coro, mas para deixar muito claro que eu acho mais importante a congregação cantar do que um grupo especial, francamente. O culto reformado é a expressão mais importante do culto reformado, é a expressão congregacional. Deus fala, nós ouvimos, nós falamos, ele ouve. E isso acontece através, quando nós cantamos também, as duas mãos. Né? Então, a congregação precisa cantar, mais qualquer coisa. E quando um grupo canta, ele tem que cantar por uma razão muito especial, de estar naquele lugar. Naquele lugar do culto serve uma única música. Se serve três, não cante nenhuma, porque está mal definido o lugar. Okay. Eu fiz uma brincadeira uma vez, brincadeira séria, uma vez no JMC, o sujeito me procurou, falou, eu queria cantar uma música aqui, não pode me ajudar? Estou fazendo liturgia do culto, eu quero pôr uma música bem aqui, um hino, eu não sei qual. Eu falei, por que você quer pôr uma música aí? Ele falou, porque teve 2 orações, uma leitura de coisa para descansar. Eu falei, põe parabéns a você. Falei, pode? Eu falei, pode, é só para descansar. Aí você canta parabéns a você, o pessoal fica contente, lembra da coisa, e aí continua. Ele entendeu o que eu estava dizendo depois. Ok, desculpa, eu falo demais, eu sei. Obrigado, Percival. Seria muito bom continuar a ouvi-los, né? Tanto você como o reverendo Cláudio. Nós temos que seguir aqui para o final. Eu gostaria de passar aqui para a última pergunta, encerrando já o nosso programa aqui. Eu vou ser provocativo com relação ao Estênio, porque eu vou dizer algo do tipo, existe uma música para o templo e outra para o salão social? Emendando com isso, o seu entendimento para se criar algo belo em termos de música para adorar a Deus, por favor. Sim, existe uma música para o culto, uma música específica, cujo conteúdo deve privilegiar a palavra de Deus através de ensinamentos, de doutrinas, de ensinos sobre quem é Deus, sobre a obra de Cristo. E existem músicas com cosmovisão cristã, que podem falar de vários assuntos, inclusive da natureza, de relacionamentos humanos, da beleza da vida, da amizade, e músicas que tenham uma expressão artística muito, muito elaborada, né? Então essa música, talvez ela não caiba no culto, mas ela é uma música cristã que deve ser privilegiada, talvez no salão social ou no encontro de cristãos num acampamento. Possivelmente ritmos que não ficariam muito bem no culto cristão podem ter seu lugar nesse tipo de reunião, não é?
porque o culto cristão não é suficiente para expressar toda a riqueza, né, da estética que a gente pode ter, porque a música do culto cristão é limitada, é específica, é uma coisa, é uma pequena fatia do todo. Mas o restante nós podemos fazer, sim, e devemos fazer, né? Por exemplo, poesia. A poesia é uma coisa muito importante, mas que não é cultivada no nosso meio, infelizmente, não é? Mas o salão social, o encontro social dos irmãos é o lugar para privilegiar a poesia, o sarau, não é? As apresentações musicais, os dons e talentos dos irmãos. Eu já participei de igrejas que tinham essa coisa, e é muito bom, muito bom. E a segunda pergunta foi qual, reverendo? Sobre composição? A questão da criatividade, né? O que seria hoje para nós esse campo, né, o que seria para criar música para adoração? Pois não. Então, é um campo vastíssimo, aberto. Por quê? Porque nós apenas riscamos a superfície de expressarmos louvor a Deus. O que há nos nossos inários, né, a música praticamente do século XIX, tem um tipo de linguagem específica, né, porque ela foi feita numa cultura específica. Existem as canções que os irmãos têm feito, né, as composições mesmo modernas que os irmãos têm feito, que há uma certa dose de criatividade, mas eu acho que é um campo totalmente aberto, porque assim como é vasta a questão da manifestação de Deus ao homem, assim também essa beleza é muito grande, de forma que há um espaço para a gente criar, para a gente expressar a pessoa de Deus e o relacionamento dele com a gente através de poesia. Há um espaço muito grande mesmo. E eu, pela graça de Deus, tenho batalhado dessa maneira. Como eu posso falar da redenção, como eu posso falar das duas naturezas de Cristo, né, que foi sobre o que a música última que eu cantei fala. Então eu penso em doutrinas, mas também penso nas formas poéticas, em como se pode expressar essa doutrina, para fugir um pouco do evangeliquez, não é? Que está na maioria dos nossos inários. É um campo totalmente aberto e que a gente deve buscar, a gente deve pesquisar, e a gente está meio ainda, meio presos ainda com um tipo de linguagem muito característica dos evangélicos, não é? Da igreja evangélica. Mas eu acho que a gente pode ousar ir mais além disso aí, a gente pode fazer uma coisa mais profunda, uma coisa diferente, mas sempre, né, exaltando a glória de Deus. Isso é possível, sim, eu procuro fazer isso, e eu acho que é um campo aberto para as pessoas trabalharem. Muito obrigado, Estênio. Obrigado a todos os componentes aqui da nossa bancada, da nossa mesa. Um abraço fraterno no reverendo Cláudio. Obrigado pela atenção, pelo tempo. Obrigado por falar desse assunto tão importante e com tanta propriedade, da mesma forma parcival, estimulante. Precisamos pensar e rever de novo o que foi falado, né, entendendo a importância do que foi falado nesse campo especificamente, né, da questão da música, do valor dela. O Parcival nos trouxe um apanhado de questões sociológicas, antropológicas. O Estênio, dentro de um aspecto muito prático, né, de uma ação prática do que tem sido feito e a importância disso num contexto adorativo também. Então, só temos a agradecer e também agradecer a todos que puderam participar conosco, aqueles que estiveram conosco, visitaram o seminário nesse sentido, né, reverendo Aju, porque é como se fosse uma visita no seminário, a presença de irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco nessa tarde cultural. Só temos a agradecer, e eu passo a palavra ao reverendo Ageu e dará assim o encerramento da nossa atividade dessa tarde. Bem, de fato foi um prazer, de fato, ouvir o reverendo Cláudio, o reverendo Estênio Parcival,
queria parabenizar o reverendo Donizete pela organização, pela escolha dos preletores, né? Foi de fato uma bênção. Que nós continuemos pensando nesse tema e nos aprofundando nele, né?